Boa noite. Onde você está nesse momento, o seu tablet, o seu iPad, o seu smartphone, a sua Bíblia, se coloque de pé. Vamos abrir a palavra de Deus no texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 ao versículo de número 18. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 ao versículo de número 18. O texto é um pouco extenso, mas para entender a palavra de Deus nessa noite, diz assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Zufé, efraimita. Tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Esse homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia que Eucana ofereceu o seu sacrifício, dava ele porções desse a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo se o houvesse deixado estéril. A sua rival provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e toda vez que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote sentado à cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana com amargura de alma e orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de e da tua serva te não esqueceres, lhes der um filho varão ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porque Ana só no coração falava, e seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando será tu embriagada? Aparte-te esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém vem derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus Israel te conceda a petição que fizera. E disse ela: acha a tua serva mercê de ti. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante não era triste. Pode sentar. Vamos orar nesse momento. Feche apenas os seus olhos, deixa a Bíblia aberta. Vamos conversar com Deus. Pai, obrigado por esse momento ímpar da nossa vida, onde nós estamos cultuando ao Senhor. Te pedimos para que o Senhor venha falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. O ato de sonhar é peculiar na minha vida e na sua. Quando se fala do ato de sonhar, não me refiro a sonhos quando nós dormimos, mas sonhos de conquista, de propósitos, de objetivos almejados. É certo que há sonhos cujos quais são absurdos ou são engraçados, há sonhos tristes, sonhos alegres, há sonhos salutares, há sonhos penosos. Enfim, são sonhos. Um exemplo: algumas pessoas sonham em adquirir a casa própria, outras sonham em casar, outras pessoas sonham em alcançar o seu objetivo de subir, de ter a sua empresa, os seus negócios. Há pessoas que sonham em ser pastor, professor. Há pessoas que sonham em alcançar algo cujo qual tem desejo desde criança. Há mulheres que sonham em ser padrão de beleza. Há mulheres que sonham em ocupar grandes cargos e ter poder nas mãos. E há mulheres que sonham em ser mãe. Embora muitas outras contrariam e defendem
uma filosofia, uma ideologia totalmente adversa, arbitrária à Escritura Sagrada, ao aborto, mas tem mulheres que sonham em ser mãe. E quando nós olhamos para esse texto, o autor de 1 Samuel deixou registrado essa história fantástica de Ana, e ao mesmo tempo fascinante, empolgante, envolvente, emocionante, aonde a saga de uma mulher que almejava ser mãe. Uma mulher queria realmente acalentar uma criança em seus braços, mas no transcorrer dessa história ela se deparou com alguns assassinos de sonhos, e é sobre esse tema que eu quero discorrer dentro desse maravilhoso texto nessa noite, sobre os assassinos de sonhos. Mas quem são os assassinos de sonhos? No versículo 2 ao versículo 6 diz assim: tinha duas mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana porém não os tinha. A sua revolta provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E o primeiro assassino de sonho nós deparamos aqui com Penina, a sua companheira, conhecida, vizinha, amiga. E nós vemos bem claro que Penina, ela sabia perfeitamente dos sonhos que ecoava no coração, nos pensamentos de Ana. Penina sabia perfeitamente o alvo, o objetivo que Ana queria alcançar. Podemos conjecturar, supor que Ana observava atentamente as crianças correr ao colo da Penina, crianças correndo e chamando Penina de mamãe, e aquilo ressoava, martirizava no seu coração. É como uma espada pontiaguda transpassando o seu coração dilacerado de uma mulher querendo ser mãe. Penina, por sua vez, aproveitava aquela situação para tripudiar, para irritar, para levar Ana às lágrimas. Penina não se importava com a sua dor, com a tristeza que pairava sobre a sua cabeça, sobre os seus pensamentos, sobre o seu coração. Penina, ao invés de tornar sua companheira, Penina, ao invés de tornar um canal de bênçãos para Ana, Penina, ao invés de dar apoio, está orando em prol da mesma, para que esse sonho de Ana fosse realizado, ela preferiu tornar-se uma rival totalmente maléfica, uma pessoa que estava ali constantemente lembrando a Ana que Ana era estéril. O texto é claro em dizer, o texto é bem específico e provocava excessivamente. No original, excessivamente intrigava, irritava, afligia. A dor de Ana era intensa e Penina não se hesitava em levá-la à humilhação. E isso era apenas um ponto, era algo constante na vida de Ana. Não era apenas algo passageiro, não era apenas um momento, não era apenas algo do qual Penina virava as costas, não, ele era constante, diariamente, tornando-se martírio, tirando o sossego, a paz, provocando a guerra. Talvez nesse exato momento a sua mente projetou em alguém que tenha feito isso com você, um companheiro, um amigo, um vizinho, um amigo, um conhecido, que tem esse estilo de Penina, que tem realmente denominado como um verdadeiro amigo, uma amiga da onça, que sempre está tripudiando a sua vida, sempre está te massacrando, sempre está te humilhando. Mas eu gostaria que você pensasse com um prisma diferente. Eu gostaria que você pensasse agora, qual o papel que você está desempenhando? É o de Ana ou de Penina? Será que você tem tripudiado na vida de alguém? Será que você tem se tornado um assassino de sonho na vida de alguém? Mas em segundo ponto, bem claro dentro do texto, o assassino de sonho, além de ser um companheiro, pode ser um companheiro, conhecido, vizinho, amigo. O assassino de sonho também pode ser identificado dentro da própria casa. Dentro da própria casa. O versículo 8: então Eucana, seu marido, disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está triste o coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Em contraste com a tristeza que Ana se encontrava, eles tinham que subir, todo o sexo masculino dos israelitas tinha obrigação de subir e apresentar diante de Deus na festa tabernáculo, uma festa alegre, uma festa de agradecimento
e automaticamente, ao contraste na vida de Ana, Ana estava triste, Ana estava abatida, Ana estava aos prantos, em lágrimas. Interessante, Eucana, que era denominado como seu porto seguro, Eucana que era aquele que deveria entendê-la, a Eucana que deveria compreendê-la por completo, mas não foi bem isso que aconteceu, e nós vemos isso bem claro no texto. As perguntas que Eucana faz a Ana são perguntas totalmente egocêntricas, egoísticas, dignas de uma pessoa que não estava dando a devida atenção à importância, à dor da sua esposa. Embora ele pensasse nela em oferecer porções duplas, embora o texto dizia que ele amava, mas isso não era o suficiente e não justificava as suas atitudes egocêntricas, com perguntas sem nexo, de uma pessoa que parece que estava alienada, que não estava sabendo o que estava passando no coração e na vida da sua esposa. Olha as perguntas: por que choras? E por que não comes? E por que está de coração triste? E não sou eu melhor do que 10 filhos? Mas na realidade, na íntegra, ele sabia perfeitamente da dor da sua esposa, das lágrimas da sua esposa. Ele sabia que a sua esposa estava sofrendo psicologicamente, emocionalmente e sentimentalmente. Ele sabia disso, de cor salteada, ele convivia com ela. Não sou eu melhor que 10 filhos? Ana não queria 10 filhos. Ana esperava do seu esposo nada mais do que compreensão e não questionamento nessa hora dificílima que ela precisava de apoio. Queria que ele o apoiasse, dando a ela credibilidade ao seu sonho. Tão simples. Eucana egoísta. Eucana não dá atenção devida à sua esposa, ao sonho da sua esposa. Interessante. Até Penina era algo relevante, porque nós entendemos que é uma pessoa de fora, é uma pessoa que estava se tornando um rival, mas dentro de casa, com o marido, isso é algo inadmissível. E Ana se tornava cada vez mais triste, lamentável, o assassino de sonho debaixo do próprio teto, como na casa de José, como nós vimos José que foi no Egito. Mas logo que chegou José e seus irmãos, despido da túnica da lar, de mangas compridas que trazia, e tomando lançar na cisterna vazia, sem água. Decepcionante. Quem diria, debaixo do mesmo teto, um assassino de sonho? É como o velho ditado popular: de onde menos espera, aí que sabe. Será que como marido eu estou tendo a mesma atitude de Eucana? Será que estou sendo compreensível, sensível com os sonhos da minha esposa? Ou simplesmente estou os ignorando? Estou achando que eu sou superior ao que ela quer, ao que ela sonha, ao que ela deseja? E era assim que Eucana pensava, era assim que Eucana reagia, é assim que Eucana se demonstrava, uma pessoa superior. Mas um terceiro ponto muito claro dentro desse texto: o assassino de sonho pode ser um companheiro, conhecido, vizinho, amigo, ou usar próprio de casa, mas pode se identificar também nós mesmos como os assassinos dos nossos sonhos. O versículo 10: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E o pior inimigo que nós temos não é o mundo, não é o arco inimigo, mas sim o nosso velho eu. Esse tenta nos atrapalhar, nos confundir, lançar pensamentos de desânimo, impotência, incapacidade, inutilidade e fraqueza. Certa feita, um autor escreveu, e ele foi muito feliz em sua colocação. Ele diz: há pessoas que matam o velho homem, mas estão constantemente visitando o seu túmulo, com o objetivo que o mesmo possa ressuscitar. E nós queremos muitas vezes que o velho homem se levante,
porque o mesmo, ele tende a nos levar a auto-baixa estima, onde estava surrando Ana os seus pensamentos, o que passaram na cabeça, nos pensamentos, no viés do coração dessa mulher. Só Deus que prescruta e sabe. Mas podemos conjecturar a tristeza, a sensação de inutilidade, a sensação de infertilidade, a sensação de ser menosprezada pelas outras. Provavelmente passava nos seus pensamentos a sensação de fracasso, olhando Penina, olhando Elcana, pegando os filhos de Penina. Que tristeza! Ela sabia perfeitamente que era alvo de olhares, de julgamento, de preconceito, de acusações, denominada pelas outras mulheres como uma mulher amaldiçoada por Deus, por ter deixado a estéril. Ela estava amargurada de alma. Amargurada aqui significa uma tristeza profunda, desgastada, descontente, irada, uma luta contínua. E era justamente isso que se encontrava dentro do coração, dentro do âmago da alma de Ana, uma luta contínua entre o sonho de ter filhos e o outro lado, o velho homem assassinando o seu sonho. Talvez, quantas comparações Ana fez, vendo Penina e outras mulheres com filhos. Talvez sentia a pior das mulheres, por ser estéril, por Deus ter impedido de ser mãe. As lágrimas a acompanhavam constantemente. Ela estava ferida e dilacerada. Mas o último ponto, o quarto e último ponto dentro desse texto magnífico: os assassinos de sonhos podem ser identificados com companheiros, conhecidos, vizinhos, amigos, podem ser identificados como os próprios dentro de casa, pode ser identificado nós mesmos e pode ser identificado os dentro da própria igreja. O versículo 12 até o versículo 14 diz assim: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou ele a observar-lhe movendo os lábios, porque Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E disse-lhe: até quando estará embriagada, tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Onde ela mesma esperava encontrar apoio, compreensão, alívio, palavra de conforto, aconselhamento, socorro preciso e imediato. Pelo menos é isso que esperamos uma igreja cristocêntrica. Mas quantos assassinos de sonhos dentro das igrejas, atrás de púlpitos nos dias atuais, lançando suas propagandas enganosas, com propostas absurdas, não preocupando, não entendendo, não compreendendo o que se passa no coração das pessoas, persuadindo seus membros: venha para a igreja tal, os seus problemas irão acabar, aceite Jesus e mudará por completo a sua vida material, venda seu carro, deposite aqui e terá tudo bom e do melhor, e etc, e propagandas fora. Interessante que a palavra de Deus diz em Jeremias capítulo 23, versículo 1 e versículo 2: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas no pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes as minhas ovelhas e as fugitastes, e dela não cuidastes, mas eu cuidarei em vos testificar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Quantas pessoas decepcionadas com líderes de igreja, com obreiros, com a igreja, pessoas que outrora eram fiéis à igreja, fiéis a Deus, hoje tomou aversão devido aos assassinos de sonhos dentro da igreja. Se Ana fosse melindrosa, se Ana fosse sistemática ao extremo, se Ana não fosse crente, temente a Deus, automaticamente com aquelas palavras de Eli, ela teria saído, teria ido embora, não teria mais voltado. Aquelas palavras foram como um banho de água fria. Veja como Eli foi infeliz na sua colocação e ao mesmo tempo precipitado em julgar. Mas Ana usou realmente
de ciência, de sabedoria. Mas sabe por quê? Porque ela estava convicta no seu sonho. Não eram os assassinos que iriam derrubá-la, porque ela sabia perfeitamente que ela estava nos braços do Senhor. E no tempo certo, o Senhor agiria. No tempo certo, as coisas aconteceriam, como aconteceu. Para encerrar, queridos, nós estamos assassinando os sonhos de alguém? Qual desses tristes personagens nós identificamos, infelizmente? Ou se não identificamos, onde estamos sendo vítimas por algum parecido? Se precisamos fazer como Ana, ser forte, destemidos, convictos, esperançosos de que no tempo certo Deus agirá. Ana estava rodeada de assassinos de sonhos, mas ela se manteve firme, inabalável e esperando o Senhor. Ela buscava intensamente a presença de Deus, ela se derramava na presença de Deus. E é justamente isso que devemos fazer, é não se esmorecer. O versículo 20 de 1 Samuel capítulo 20 diz o seguinte: ela concebeu e passando o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois o Senhor o pediu. Que Deus continue nos abençoando ricamente através da tua palavra que é inerrante, para a glória dele.